Estamos diretamente no horário, porque a reza que precede esse encontro, Rabino Yehuda, começa quando termina a reza. Por isso não tem horário fixo. 7h10, 7h15, por aí. E às vezes a reza leva mais tempo, dependendo das circunstâncias. Já começou mais tarde, inclusive, mas geralmente 7h15. Então, boa noite a todos mais uma vez. Estamos muito felizes e honrados de termos aqui a presença do Rabino Yehuda Gittelman, com o qual nos conhecemos há muitos anos, e muitas, como diriam aqui, muitos carnavais já, né? Na Argentina, há muito tempo. Inclusive, eu acho que uma das coisas mais bonitas que podemos dizer do percurso dos encontros e dos reencontros é que nós nos encontramos em situações diversas, nas quais um ensinava ao outro e outro depois ensinava ao outro. Né? Então, realmente, o que temos dito nesse curso, não desse ano talvez, mas em outras oportunidades dentro desse mesmo espaço, é que existe uma forma de estudar e aprender e ensinar e de amizade, ao mesmo tempo, na tradição judaica, que se chama Havruta. Havruta, na verdade, antigamente eram duas pessoas só, que conviviam todos os dias, full-time job, 8 horas se encontravam, compartilhavam durante, sei lá, 8, 4, 5, 6 horas de estudo, um frente ao outro. Inclusive, as famílias tinham ciúmes, às vezes, do parceiro de estudo, porque o relacionamento era uma coisa extremamente profunda, era através do texto que estudavam e discutiam que abriam as janelas da alma e, através disso, também olhavam para o mundo. E compartilhavam isso só entre eles dois, às vezes, por anos, dia a dia. Nós não tivemos tudo isso, claro. Mas o bonito dessa cena é que as pessoas se ensinavam um ao outro, não era uma questão hierárquica. E a vida nos permitiu trocar. Né? Teve um momento, acho que o primeiro encontro, Yehuda me ensinou a mim, né? Num curso de Hazanim, acho que aprendemos lá há muitos anos. Ele sabia, ler da Torá, talvez. Isso mesmo. Então, pessoas que já me ouviram ler a Torá, saibam que parte enorme do mérito de Yehuda. A segunda, e depois tivemos um outro momento assim de aprendizado, que Yehuda ainda acho que morava fora de Israel, já estava lá, e houve um curso, Mechanchim, exatamente, o curso chamava Mechanchim Bechirim, educadores distinguidos, diferenciados, que vinham da diáspora, e eu tive o privilégio, em uma ou duas oportunidades, de ser um dos professores, e um dos cursos justamente estava Yehuda. E outras pessoas conhecidas. Claro. Muito bem. Não, por exemplo, Tali Edelstein, a esposa do nosso Hassan, também estava nesse grupo. Muito bem. E depois nós fomos nos encontrando muitas vezes como colegas. Ele foi já rabino em Porto Alegre também, não? Porto Alegre, né? Porto Alegre, depois foi para Israel, depois esteve aqui em São Paulo, na comunidade de Betel, até agora, e daqui a pouquinho vai para Colômbia. Muito bem. Então, quem quiser que o Yehuda mande café, por exemplo, não peça dele, vai estar ocupado. Muito bem, mas tudo isso foi só uma pequena introdução mais afetiva e pessoal. Ele está aqui hoje porque nós estamos no nosso curso de pensamento judaico, que já tem seus 5 anos, é velhinho. E nesse momento nos encontramos numa unidade que se chama justamente Tefilá, que se refere às rezas, que começou com a aula que fizemos à distância com Art Green,
E a partir daí falamos sobre materialidade, espiritualidade e aos poucos fomos aplicando isso à análise de diversas rezas específicas. A ideia era que de vez em quando contemos com a presença de alguma outra pessoa com a qual possamos discutir, ouvir dela seu olhar sobre a Tefilá, seu impacto, onde se identifica mais, onde tem dificuldades e assim por diante. Tivemos já um convidado há umas 2 semanas atrás, o Kabbalah Center, e hoje o convidado é Yehuda, Rabino Yehuda, e mais para frente teremos convidados de outras religiões. Se preparem. Então vamos aproveitar. Yehuda, Rabino Yehuda conosco, seja bem-vindo. Nossa pergunta inicial, esse é seu microfone, esse é melhor. Está machucado? Como é? Lembrando algo bem importante, outro dia, no calor de nossas conversas e na intimidade de nossas conversas, às vezes esquecemos que temos também muitas outras pessoas que assistem. Então, primeiro saiba você que tem outras pessoas que você não vê, mas elas te veem e te ouvem. Muitas. Temos que estar conscientes disso. As perguntas, então, as intervenções de vocês precisam ser no microfone para que as pessoas possam ouvir também. E as pessoas que estão lá, sintam-se à vontade para falar conosco também. Podem fazer perguntas, podem escrever perguntas. Nós temos aqui um sistema interno, através do qual, tanto o Rabino Yehuda quanto eu, podemos receber uma pergunta e lemos em voz alta e respondemos. De modo que quem está aqui mesmo em São Paulo, na sua casa, ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer outra cidade do planeta, e nos escreve em alguma língua que nós possamos entender, mandarim não sabemos ainda, persa também não, mas entre espanhol, hebraico, inglês, um pouco de português. Português não. Se vocês vão nos escrever em português com nosso sotaque, aí sim vamos entender. Tem que escrever com sotaque. Brincadeira. Escrevam, sejam bem-vindos. Rabino Yehuda, mais uma vez, bem-vindo. Nossa pergunta inicial é: o que é rezar para você? E qual é, mais especificamente, o impacto da reza? Qual é a contribuição que nos traz a uma pessoa o ato de rezar? O que acontece com a pessoa quando de verdade reza? Vamos lá. Haverão outras perguntas. Pode. Obrigado. Boa noite. Mais uma honra poder estar aqui e eu convite o Rabino Ruben mais ainda por tudo aquilo que ele contou e o que não contou mais. Eu quero fazer rapidinho, tá? Para poder entrar e entender e poder responder ao que acabaram de perguntar. Então, rápido. Como era a reza nas fontes bíblicas? Bereshit. Yitzhak orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porquanto era estéril e o Eterno ouviu as suas orações e Rivka, sua mulher, concebeu. Números. Clamou, pois, Moshe ao Eterno, dizendo: "Ó Deus, rogo-te que a cures." O caso de Miriam. Reis 1. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: "Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele." Eliau. E buscou David a Deus pela criança e jejuou David e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Elisha. Chegando àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama, então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Oxéa, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dize-lhes: "Tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios de nossos lábios." Que entendemos disso aqui? Que não precisamos minyan. Não precisamos minyan. Se vocês olham com cuidado, o material ficou aqui, assim que depois vocês terão acesso a esse material. O que eu preciso é 2 coisas: uma palavra
e uma pessoa. Só. Mais nada. Todos eles rezaram sozinhos. Isso já me demonstra, ou por ali talvez esteja a minha resposta em relação à tefilá. Se isso no texto bíblico temos muitas mais opções. Eu escolhi simplesmente essas. Na literatura rabínica, a tefilá era então espontânea e individual. Surge o desejo de rezar, eu rezo. Surge a palavra, e essa palavra se transforma em tefilá. Não existe nada nesses textos prefixado. O que sai espontâneo, isso se torna uma tefilá. A tefilá passa a ter, então, depois, uma forma ordenada em dias e festividades. A partir de Hurban Beit HaMikdash, a destruição do templo, isso que poderia ser ofrenda transformada antigamente em palavra, ou como dizia Oshea, os novilhos que ofereceremos serão as palavras de nossos lábios. Não temos mais templo, o que será ofrenda serão as palavras de nossos lábios. Qual é a ofrenda que se encontra no coração? Essa é a ofrenda para a literatura rabínica. Aquela que está dentro do coração. Isso é a tefilá. Para o texto rabínico, existia só uma tefilá, digamos. Estamos indo muito rápido no tempo para entender como vai evoluindo. Mas a tefilá que existe na literatura rabínica, especificamente no Talmud, é o que conhecemos como Shmona Esrei, as 18 bênçãos, ou Amidá. Qual é a característica da Amidá principal? Silêncio. Essa é a característica da Amidá. Voltamos ao início. E essas são as tefilot, respondendo, que mais eu gosto. As tefilot silenciosas. Aquelas que, muitas vezes, eu não preciso do sidur. E preciso da palavra. Que palavra? Como diz a literatura rabínica, que vem de dentro. Ok. Esse é os primeiros sidurim que temos. Aparecem os nusachim, tá? O nusach, ashkenazi, sefaradi, e as novas tefilot. Rezar é um exercício permanente para a alma. Uma procura, um encontro, uma experiência. Por isso que a tefilá nunca pode ser a mesma. Embora o texto seja o mesmo, cada Kabbalat Shabbat, digamos, que talvez muitos de nós participemos, a experiência é única desse momento. Porque eu venho disposto para esse momento, com outra influência que me aconteceu na semana ou que não, mas é uma experiência única e é um encontro. Este encontro, este diálogo, este ato de elevação da alma, do espírito, é a tefilá. E aqui vem, ou talvez depois possamos entender, para quem rezamos e por que rezamos. A melhor metáfora para descrever a tefilá é pensar numa imersão comparável ao antigo costume de submergir por completo nas águas, como uma forma de autopurificação que se repete constantemente. A tefilá é uma mikve. É a forma de você entrar simbolicamente nas águas da mikve. É você entrar fundo. É se purificar. A tefilá nos convida a sermos agradecidos. Por isso que nossos sábios nos ensinaram. Primeiro temos que agradecer. E por isso que nossa tefilá, por isso Birkot HaShahar, por isso Modeh Ani. Não poderíamos colocar nunca Modeh Ani no final. Es decir, a tefilá tem uma ordem sequencial e lógica. Lógica, não ilógica, sino lógica. Agradecer por tudo o que temos, o que somos e o que damos.
o importante da tefilá também é saber o que fazemos com o que temos, o que fazemos com o que somos e como transformamos isso que temos e somos e damos. Nos convida a adquirir sabedoria. A tefilá tem que ser parte de nosso ser. A tefilá não resolve os problemas que encontramos, não é mágica. A tefilá não é mágica, tá? Não cai mais maná do céu. Ela nos dá as ferramentas, a energia e a sabedoria. Só. Rezar é a arte de toda uma vida. Se somos o que comemos, também rezamos como vivemos. Se não temos tempo para rezar, assim é a nossa forma de viver, corrida. Temos que ter esse tempo próprio para a tefilá. Se temos esse tempo próprio para a tefilá, aí sim conseguimos entrar nas águas da mikve, da palavra. E, como diz Abraham Yoshua Heschel, para que exista uma tefilá sincera e genuína, necessita-se duas coisas: a pessoa e a palavra. Só. Mais nada. Esse é o desafio da tefilá. Poder entender que a tefilá pode nos transformar. Realmente a tefilá nos transforma. E a tefilá que eu mais gosto são essas tefilot silenciosas. Alguns meses comentávamos com o Rabino Ruben esta ideia de poder meditar. Poder entrar nesse processo de meditação que a tefilá nos ajuda a hacer e que a tefilá nos leva a meditar. Nesse processo de meditar, nesse processo de tefilá, é quando realmente entramos dentro de nós. Porque para quem rezamos? Para Deus. Quem somos nós para falar com Deus? Ou para rezar a Deus? Será que podemos? Será que temos a grandeza para chegar até Ele? Ou o processo começa dentro de nós? Rezamos, na minha opinião, para nós. Depois, talvez, consigamos rezar para Deus, mas lá em cima. Por isso digo que a tefilá é um processo de entrar dentro. E por isso que nunca nenhum Shabbat é igual a outro. Nenhuma tefilá é igual a outra. As tefilot, de novo, as que mais gosto são essas, as silenciosas. Eu tenho problema com algumas tefilot, certamente, como todos. Pero eu tenho problema, não sempre tenho problema com a mesma tefilá, sino que o problema vai mudando dependendo do dia e dependendo da tefilá. Então, especificamente, eu tenho um problema, ou tinha um problema, rapidinho. Eu venho de uma família muito ortodoxa. Tá? E há alguns anos já decidi לחזור בשאלה, tá? Voltar a me questionar, há muitos anos. E eu tinha problema com essa falta de igualdade dentro da tefilá. Era um dos meus problemas, já naquela época que comentávamos há pouco, da época de Betel, de Buenos Aires. E aí que comecei a descobrir essa ideia de uma tefilá um pouco mais abrangente, um pouco mais dentro, e que não seja uma repetição. Não por nada a Alahá nos diz que você não pode rezar de cor. Você tem que rezar com o sidur na mão, porque você pode sair voando por ali. Então acho que a tefilá é isso, na minha opinião. É entrar dentro. É poder você fechar os olhos, deixar o sidur de lado se precisa também, e criar sua própria tefilá. E isso é o maravilhoso que a tefilá tem, na minha opinião. E que, embora seja, e é você com você. Você não precisa de ninguém mais do que você para rezar. A função dos rabinos simplesmente numa tefilá é levar a tefilá, organizar o processo de tefilá. Mas você pode rezar sozinho sim, até sem o rabino. E por isso que precisamos um minyan. Qual é a importância de rezar em minyan? Eu posso rezar na minha casa, mas o minyan faz isso, a energia. Entre todos,
por eso que somos congregación, porque con u otro agregamos. Y por eso que todos nos llamamos congregación. Congregación Israelita Paulista, Congregación Betel, porque tal vez entendemos que por allí está el segredo. E por isso que rezamos em Minyan, porque precisamos do outro. Embora seja eu preciso do outro. Obrigado, então, pela boa e completa introdução. De algum modo, conseguiu rapidamente tocar a maioria das propostas que tínhamos para hoje, certo? A pergunta inicial era: qual é o impacto da reza, qual é a reza preferida, qual é a reza problemática, mas de algum modo conseguiu tocar. Eu não faço descontos, então vamos ir mais profundos, já sabem aí os fiéis de outros carnavais, e os que são novos conosco vão ver, né? E os que já conhecem, alguns são da Betel, acho que vieram, certo? Então vão ver agora como vamos cutucar o Rabino. Se querem me cutucar, vão ter que vir outro dia para isso. Bom, não, então, basicamente, parabéns. Realmente uma introdução maravilhosa e que responde de modo introdutivo muito bem a toda a proposta. Vamos tentar ir um pouquinho mais para frente. Começamos talvez pelo final. Você se atreveu a nos revelar que achou problemas em algumas rezas e que a problemática muda. Imagino que muda em função do que vai acontecendo com você ou com o mundo, porque a reza tem a ver com como vivemos. Sem necessidade de nos contar questões pessoais, mas sim reflexões pessoais, ou indagações pessoais, ou experiências. Poderia nos dar algum exemplo de alguma reza que tenha se colocado na lista das problemáticas em algum momento e por quê? E se consegue também como é que saiu dessa lista e não se tornou mais problemática. Uma das principais é o Aleinu Leshaber. Para mim, Aleinu Leshaber é muito problemática, pessoalmente. Em Betel, um dia sentamos e discutimos esse tema do Aleinu Leshaber. Se somos embora sejamos um grupo de humanos judeus complexos, porque somos o povo mais complexo, sem dúvida. Sim, somos o povo mais complexo, não tem mistério disso. Não podemos falar em sermos tolerantes e continuar rezando o Aleinu Leshaber. Na minha opinião, de novo. Na minha opinião, não. De novo, em Betel sentamos um dia e dizemos, alguma coisa temos que fazer com esse Aleinu Leshaber. Jorge estava nessa equipe, nesse grupo, o Pedro, mais algumas pessoas. E Aleinu Leshaber para mim era problemática. Então, por um lado, tentamos solucionar o tema da Aleinu Leshaber, mudando, procurando encontrar outras opções já estabelecidas em outros Sidurim, e encontramos que não temos que menosprezar os outros, sino que temos que nos preocupar por nós e também nos ocupar dos outros. Então, mudamos a letra da Aleinu Leshaber, dizendo que nós rezamos para nosso Deus e respeitamos ao outro que reza para seu Deus. Como a gente não consegue, eu particularmente não consigo pregar algo que depois vou rezar e numa boa. Então, Aleinu Leshaber é uma. A outra difícil é o segundo parágrafo do Shema Israel. Para mim é muito difícil. Tá? Como é, se você cumpre, ótimo, se você não cumpre, tudo bem. Já sabemos como explicar, ou temos opções, ou podemos estudar, aprofundar. Mas o segundo parágrafo, quando você lê ele, às vezes pela primeira vez mesmo, dá um impacto muito grande. Particularmente, é um impacto muito grande. Por quê? De novo, porque eu venho de um lar ortodoxo.
que eu aprendi assim. Se você cumpre, ótimo. Se você não cumpre, talvez você esteja fora do círculo. Então, por isso que me impactou sempre o tema do Shema Israel. Por ali. E como se resolveu? Problema. Como? Terapeuticamente falando. Minha esposa é psicóloga, então começamos por ali. Não, acho que um pouco... O judaísmo não é uma religião do sim, ou do porque sim. Então, entrando e estudando é a forma de poder entender. Por sim ou por não, não importa. Mas o primeiro que você tem que fazer é entender o que está acontecendo e o que o texto quer me dizer. Depois eu vou ver se concordo ou não concordo, se mudo ou não mudo. Mas se eu não estou dentro do texto, não posso opinar. Não posso opinar. Assim resolvimos, assim particularmente resolvi uma parte e depois... Ou seja, estudando, achou sim. novos significados no mesmo texto. Então, deixou o texto como estava ou mudou o texto? Não, o Shema Israel não posso mudar, tudo bem. Mas o Aleinu Shabeach, sim, é mais complexo mudar o Sim, Shema claro. Israel. O Aleinu Shabeach mudamos. Mudei e mudamos. E qual é o texto agora? O texto só para esclarecer, por se nem todos acompanham, por momentos, eu acho que estou falando comigo, temos que esclarecer, não tem subtítulos aqui. Então, não, lendas, como chama? Legendas. Sim. Então, lendas também, nós falamos lendas também. Então, além do Shabeach tem uma parte que diz Shelo asanu que goy aratzot, que não nos fez, ou seja, parte da gratidão é que não nos fez como os outros povos. Essa é a questão, né? Esse é o problema. Esse é o problema. E aí, aparentemente, resolveram com um texto alternativo. Que diz, claro, um texto alternativo que nós adoramos nosso Deus e respeitamos a todos aqueles que adoram seu Deus. Tem isso em hebraico. Sim, está em hebraico. E outra uma coisa, a brachá da Torá também eu mudei. Asher bacharbanu mikol amim, asher bacharbanu im kol amim. Essas são pequenas. Essa Asher bacharbanu im kol amim existe. Sim. Para os lugares, mas esse texto do Aleinu é só de vocês? Vocês escreveram na comunidade? Ou Não, algo que... não. Nós pesquisamos, pesquisamos e algumas keilot colocam esse texto como alternativo. Sim. Shebacharbanu leje de Shmo, não? Não, Asher bacharbanu im kol amim. Não, outro. O Aleinu Shabeach? Sim. Sim, colocam o Sidur Vanite Filati, coloca alternativo, Aleinu Shabeach, כל התתגולה ראשית, שעשה, ¿cómo es? Shebacharbanu leje de Shmo, ¿no? No. Shebdinanu natoim también no. No. Aleinu Shabeach, כל התתגולה ראשית, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם אלוהינו. Muito bem. Isso, Bom, obrigado. então vamos aproveitar para completar essa ideia. A questão do Aleinu Leshabeach é algo que vem de muito tempo, especialmente desde que existem os movimentos liberais. Estamos falando de uns 200 anos atrás, não é de hoje. Mas é corajoso, importante, e agradeço a Yehuda, que traz isso como algo pessoal. E a partir desse lugar é que a comunidade adotou uma das alternativas. Existem muitos sidurim corajosos, especialmente no movimento liberal, que vão acrescentando coisas, tirando outras e mudando algumas, ou providenciando alternativas. Tem muitos sidurim assim, né? Especialmente os sidurim em inglês, os sidurim americanos, sidurim também no movimento liberal em Israel, que tem, às vezes, para o mesmo assunto, mais de uma alternativa. Não é como essas coisas interativas, que tem muitas alternativas, mas na mesma página tem duas ou três. A questão específica do Aleinu, por exemplo, uma dessas é isso, que todo povo irá atrás de seu Deus e nós atrás do nosso. Essa é a tradução literal desse texto. Esse acho que está em Sidurim dos Estados Unidos e
e de Israel, alguns, e tem outros que diz que nos escolheu para abençoar seu nome, não? Que não nos fez como os outros, que isso já diz bastante. Ou que nos diferenciou de quem erra, e não fala de judeu ou não judeu. Então isso já atenua. Alguns gostam disso, alguns não gostam. E assim por diante. Mas é uma discussão que existe. A questão da brachá da Torá é mais ou menos o mesmo. Shebachar banu, asher bachar banu, mikol amim, então aí é uma pequena palavra que muda e mantém. Isso gostam os Hazanim. O Yehuda também era Hazan há muitos anos. Bom, não precisa contar todos os pecados aqui. Então, os Hazanim têm problemas com todas as versões dos aleinos, porque não entram na métrica e na música, e depois vem o rabino, quer fazer a mudança, metade da comunidade não quer porque quer manter a tradição, a outro pedaço da comunidade não quer porque não entende a nova palavra, não vê a diferença, e o Hazan apoia ou não mudar porque assim pode manter a música. Aí é como os rabinos ficam sozinhos. Por isso, o mérito do Yehuda é grande, porque ele trouxe sua dificuldade, trouxe as alternativas e levou a comunidade a essa mudança. Parabéns. E a outra qual era? O Shema, mas O Shema, mas sobre o Shema eu vou dizer mais uma palavra daqui a pouco. Não, mas o outro é o Vidui de Yom Kippur. A confissão, quando bateu a chave no bagado, no papá. Ok. O Rav Kuk, há muitos anos, já tinha escrito... Não, mas tem que explicar isso. A chave no bagado no papá, não entendeu. Vamos explicar. Ok. Assim se falava nos corredores do seminário rabínico. Então, papá, quer dizer, etc, em argentino. Piriri pororó, em português. Bom, a chave no bagado quer dizer, é a confissão mais tradicional, que mais se repete nas rezas de Yom Kippur. Tem uma lista de confissões. Achamos, pecamos, bagamos, traímos, gazalno, roubamos e assim por diante. São várias palavras muito simpáticas, como estão vendo. Então... E nós incorporamos a confissão positiva. Não todo é ruim. Nós não somos tão ruins assim. Também temos um lado bom. Então, resgatamos também, como o Rubén falou, dos Mahzorim americanos, e incorporamos essa confissão positiva. Amamos, choramos, abençoamos. O bom que temos como humanos. Também incorporamos isso em nossa tefilá de Yamim Noraim. Ok, como? Ordem alfabética também, sim. Manteve a estética. Muito bem. Está pronto. A questão eu só queria uma pequena observação sobre para que possam acompanhar o que você disse. Hoje você é o convidado. Reações poderão haver semana que vem eventualmente. Mas semana que vem não temos aula. Daqui 2 semanas. Quando ele falou sobre o segundo parágrafo do Shema Israel, não sei se todo mundo tem na cabeça, mas tem primeiro Ve'ahavta et Adonai Elohecha, a maioria conhece, o segundo é o cumpridão, Ve'ayim, Shamot, Ishmeu, El Mitzvotai, etc. Aí um dos temas centrais, é duro, é o que chamamos na gíria rabínica, litúrgica, Sachar Va'onesh, ou seja, castigo e recompensa. Não crime e castigo, como falou Dostoiévski, castigo e recompensa. Então, existe lá uma coisa dura, difícil, às vezes, de digerir, que as coisas parecem que são dicotômicas, que é branco e preto, bem e mal, e o bem é esse único caminho, essas mitzvot, aparentemente, e o mal é o que não seja essas mitzvot. E a consequência é direta. E uma consequência bastante material também, se já observaram. Então, uma primeira leitura traz esses conflitos. Aqui entendo que a resposta foi reinterpretá-lo. Tá bom. Aí, simplesmente, só para que saibam, aí, claro, tem, como muitas vezes já dissemos aqui, mas é uma boa oportunidade, já temos mais algo para agradecer a Yehuda, e é que
uma boa oportunidade para reinterpretar e trabalhar um texto rapidinho. Nós temos aqui o texto, vamos ter que acreditar na gente. Mas, como muitas vezes dizemos, a leitura da Torá não necessariamente precisa ser literal, né? Assim como nós não podemos saber exatamente. Ontem, justamente, tivemos uma pequena aula sobre mais um adendo de Shavuot, a pergunta de que foi entregue lá, porque a própria narrativa bíblica não diz que o que foi entregue é toda a Torá, até porque é impossível, né? Depois, tudo que vem depois da entrega da Torá, que é 65% ou 70% da Torá, não podia ser entregue antes, senão não teria acontecido a história como está lá. Tem muita surpresa, por exemplo, né? Então, está a morte de Moisés, as filhas de Tzlofchad que vêm a dizer por que nós não herdamos, aí Moisés não sabe o que fazer, aí recua e então muda a lei, e assim por diante. Tem surpresas, tem assuntos que não podiam ter sido ditos antes de que aconteçam. Enfim, a própria Torá não diz que toda a Torá foi entregue, a própria Torá também não deixa claro que os 10 mandamentos têm uma categoria diferenciada dos outros, então o que foi entregue? Tem muitas teorias, e algumas dizem que talvez uma inspiração, um espírito, e são os humanos que foram escrevendo, captando alguma coisa, com erro ou não. Outros dizem que a Torá é uma transmissão de uma revelação, mas é toda uma metáfora, não deve ser lido quase nada literalmente. Não necessariamente se trata de o filho rebelde. O filho rebelde representa algo. Não é que o filho rebelde tem que ser apedrejado. De fato, nunca foi apedrejado nenhum filho rebelde. O Talmud nos diz isso. Isso não é uma questão de liberais. Então, o próprio judaísmo, ao longo dos anos, se deu a liberdade de sair da literalidade. Tudo isso para dizer que também o segundo parágrafo, como bem falou Yehuda, pode ser um desafio a não ficar na literalidade e buscar outros caminhos. Então, talvez a ideia é que existe livre-arbítrio, que as pessoas podem escolher, que podem errar e que podem mudar aquilo que erraram e que as consequências vão mudando. E são simbólicas essas consequências materiais, agrícolas, que chove ou não chove, e tem resultados, os frutos da terra, se você se comporta de um modo ou de outro modo, e também não são mitzvot específicas. Ve'ayim shamot ishmeu el mitzvotai, se vão ouvir as minhas mitzvot. Pode ser que vamos ouvir os valores das mitzvot, as ideias, o perfil, o tipo de pessoa que o conjunto das mitzvot vão criando. E não necessariamente tal mitzvah, e com certeza não necessariamente de tal modo. Então isso já muda bastante. De todo modo, só para terminar esse parágrafo, com isso se abriu algo enorme, tem sidurim liberais que substituíram o segundo parágrafo. Mesmo. O mais famoso, isto é algo bem interessante, e você poderia deixar aí como herança, já que sua comunidade se atreveu a fazer essas mudanças no Sidur, acho que a CIP terá mais dificuldades para fazer isso. Já estou falando isso aqui, mas deveríamos. Por isso estou falando isso aqui, para criar um desafio. Já estou vendo isso. Existe o Sidur israelense, achou, na minha opinião, uma saída brilhante. Você já deve conhecer isso. O Sidur israelense colocou com muita humildade, com muito cuidado, digamos um quarto parágrafo, um parágrafo alternativo ao segundo parágrafo, em letras menores, para não dizer nós somos melhores que nossos antepassados. Primeiro, a forma, a estética é muito elegante. Segundo, está colocado em segundo lugar. Primeiro está Ve'ayim Shamoa, que todo mundo conhece. Aí é como Hillel. Terceiro, é um parágrafo que é também da Torá. Não é que veio um rabino moderno e escreveu, ou é um poeta, tem a mesma santidade. O segundo parágrafo do Shema é um parágrafo cut and paste, cortado e colado da Torá. Eu acho que Devarim 11. Isso.
bom, e este é Devarim 30, 29. Só que e fala do mesmo assunto, só que a ênfase muda. O mesmo assunto de se você faz isso, acontece isso, se você faz isso, acontece. Só que quando você lê o Ve'ayim Shamoa, o texto é duro, é o que todos conhecemos já. Quando você lê outro de Devarim, fala sobre algo muito mais geral, que nós temos a opção de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, e nos recomenda escolher sempre a vida. Ponto. É um texto da Torá, tem a mesma santidade, é o mesmo tema, só que a ênfase está colocada na liberdade humana e na responsabilidade nossa, e não em se vai chover ou não vai chover, qual o castigo, e etc, etc. Essa mas é letra pequena, você pode ler os 4 parágrafos, pode ler só 3, escolhe, e vai em silêncio. Muito bem, aí eu já vejo que tem pessoas que querem perguntar outras coisas, vamos abrir um pouquinho. Natan, você nos traz, se tiver perguntas escritas? Então, nem estamos transmitindo. Hã? O caminhão não trouxe as perguntas. Não, um minutinho, não consigo ouvir o que... Está gravando. Mas eles não podem falar conosco. Hoje que avisei tudo o que devia, amanhã vão me ligar as pessoas e vão dizer... Quando começou a aula da semana passada, você não avisou nada, não sabíamos que podemos perguntar. Agora avisou e também não podemos perguntar. Não vamos assistir mais vocês. No começo? Viram? Viram que quê? Que eu falei que podiam escrever. Bom, muito bem. Aí tá vendo? Vão me acusar de rabino mentiroso. Tá bom. Tá bom, você compila... Não, é possível isso? Então vamos avisar, vamos explicar. Eu não quero problemas. Muito bem. Então a questão é a seguinte. Atenção vocês que não conseguiram vir aqui hoje. Podem fazer perguntas, podem escrevê-las. O único problema é que por enquanto não vamos conseguir responder hoje. Temos ainda meia hora para resolver problemas de internet, mas poderemos responder ao longo da semana. Natan arrumará as perguntas, me mandará e eu responderei. É isso. Agora, então, perguntas do público que está aqui. Podem ouvir vocês as perguntas aí. Primeiro estava Júlia, e depois Lílio, e depois Yara, e depois Alan. E não sei seu nome. Cláudia. Era retórica. Você falou, existem algumas... A sinagoga precisa ser corajosa, o rabino precisa ser. Então, se a função do rezar também é estudar, é um estudo em conjunto. Se, apesar de ser individual, o rabino conduz para todos estarem... Se é um estudo conjunto, por que tem que ser corajoso a mudança que resulta do estudo conjunto? Por que isso... Porque precisa de coragem. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Eu estou até perguntando isso porque, no caso do Aleino, eu acompanho a luta da Lilo em várias sinagogas, para vários rabinos. Se prepare. Para mudar isso, exatamente. E é sempre colocado como muito difícil. Então, aproveitei a coincidência feliz e o fato de que, por que tem que ter coragem... uma vez que resulta da reflexão conjunta que a reza propõe. Você quer responder ou respondo eu? Rapidinho, você. Sí. Claro. Existe o formato e o modelo rabinocêntrico. É um formato. É uma forma, mas não é nem bom, nem ruim, nem melhor, nem pior. É uma forma. Então, uma das funções é você trabalhar num formato rabinocêntrico. Mas, por outro lado, a função do rabino não é o mexígene da história. A função do rabino, pelo menos no que nós estudamos e entendimos, é que nós temos que seguir o que a congregação quer e não o que o rabino quer. Então, eu estou há 6 anos em Betel. Não foi da noite para amanhã, e faz quanto tempo que temos o Sidur? 1 ano e olha lá.
nos demorou 5 anos em sentar, estudar, pensar, refletir. Nada é inviável, mas não digo que é corajoso. Não é corajoso. O corajoso é você sentar e estudar. Isso é corajoso. Isso é corajoso. Você perder 1h30 ou investir 1h30 numa noite, sabendo que tem trânsito, que vai ser um chegar a voltar para casa, se tem que pegar carro. Não. Isto é o corajoso. Assim que saem as mudanças. Ou, como você entende, a tefilá. Esse é o desafio, porque imagino eu que no próximo Shabbat, talvez vocês entendam a tefilá ou coloquem um pouquinho de vocês na tefilá. E isso é o corajoso, não mais. Eu concordo. Só vou acrescentar que depende também da comunidade. Tem mais rabinocêntrico e menos. Tem mais comunitário poderoso e menos. Modelos de liderança tem muitos. Existe o líder que diz: eu estou aqui para servi-los. O que querem? Eu faço. Exato. E existe em outros, esse é um extremo, na verdade, porque ninguém quer um líder que simplesmente faça o que eu digo, quer que traga algo a mais. Né? Isso, inclusive, nossos monitores mais novos entendem que eles não podem, mesmo sendo muito democráticos, não podem simplesmente sentar com todos os Hanichim e dizer: bom, de que querem falar? Vão falando. Estou aqui para ajudar vocês a isso, é o que se fala. Ninguém vai vir para isso. Mas se só ele vai falar, nada vai acontecer lá. Então tem que ser o mesmo esse vínculo entre quanto puxa o rabino e quanto a comunidade faz. Quanto uma comunidade muito, muito grande como essa, por exemplo, e tem muitos anos e muita tradição, as mudanças são mais difíceis, tem muito mais apego, é muito mais difícil falar com todos ao mesmo tempo. Se reúnem 70 pessoas numa aula e dizem: bom, nunca houve 70 pessoas numa aula, que maravilhoso, é verdade. Mas tem outros 900 ou 1.000 ou 1.500 que não estão na aula. São milhares de pessoas. Eu não participei. Quem autorizou essa mudança? Por quê? Eu não reconheço minha sinagoga e assim por diante. Então, existem esses desafios. As mudanças são sempre complexas. E o terceiro, não sei se é má notícia, mas o terceiro desafio é que deveria ser a reza o resultado de um processo comum de uma comunidade, mas nem sempre é. Muitas vezes uma pessoa entra numa sinagoga, está acontecendo a reza, terminou a reza e vai embora. E vai lá porque tem isso, essa estrutura. Lejado diz, Shema, leinu, e vai para casa. Não tem isso, então vou àquela que se tem. Mas entendi por que perguntou. Muito bem, obrigado. Só uma última coisinha. Na Parashá da próxima semana está a resposta. De Balotcha. Aí está a resposta. Se ler, você vai encontrar a resposta. Muito bem, ok, vamos lá. Eu estou muito feliz com essa sua observação, porque, como a Ju falou, eu estou lutando contra esse alheio desde a minha adolescência, seguindo os passos também do meu marido, professor Walter Reifeld. A questão agora que me coloca é por que colocaram, como você falou, que essa mudança dos cada um no seu Deus. Isso não poderia ter sido formulado diferentemente, porque, de uma certa forma, abre a possibilidade de você pensar que tem muitos deuses. E é que nem o Mikamocha Baelim Adonai. Então, você poderia, talvez, a gente poderia ter achado uma forma para falar da possibilidade de cada um rezar da sua maneira, mas não para o seu Deus, que abre essa possibilidade de interpretação. Concordo plenamente. Na reedição do Sidur. Já tem reedição? Não, ainda não, mas na reedição do Sidur, com certeza, é uma observação muito interessante a ser tomada. Muito bem. Quando vão fazer a mudança, tem que escrever direitos da Lilo Por favor, Reifeld. será um prazer, mas com certeza. A minha vida var Beshem Ombro, a pessoa que cita a fonte traz a paz ao mundo. Então, Lilo Reifeld, eu te mando depois a grafia.
Não, mas tem muita razão. De todo modo, uma das possíveis respostas é que, me parece, é que está fazendo eco, é que uma das possíveis respostas é que a ideia é tentar trazer um versículo, né? E o versículo diz isso, há 4.000 anos. É um versículo, claro. Então, eu imagino que a Lilo, daqui um tempo, vai dizer, tá bom, busque outro versículo. Essa não é uma resposta. Mas imagina, posso deixar que ela vai dizer isso, claro. Já me preparo. Mas é por isso que rola a mim melhu ish beshem Eloav. Isso é o que diz o texto. Então, buscaram alguma coisa que fale de pluralidade e pagaram esse preço. É verdade. Yara. Estamos por onde? Já chegamos, Cláudia? Então, eu estou achando muitíssimo interessante isso que está sendo levantado. Essa questão que, na verdade, no sentido mais amplo que você trouxe à tona, na verdade está falando de tradição, de modernidade, de versões, né, de interpretação. Eu absolutamente, que não tenho esse grau de conhecimento em relação ao judaísmo, não sabia desses processos, digamos assim, né? Apesar da questão toda das interpretações, né? Ou do sentido simbólico, não literal, claro que sim. Mas, assim, você podia contar um pouco mais, talvez, desse processo, como foi nessa sinagoga, porque, como o Rubens falou, aqui, digamos assim, toda uma história de longa duração, né? Uma comunidade maior. E como que se dá isso no tete-a-tete, entendeu? Digamos, quando você levantou essas questões que me pareceram relevantes mesmo e conseguiu, então, digamos, esse avanço. Porque tem toda uma questão aí também, digamos assim, de discurso, né? Discurso e convencimento, e de ideias similares, certo? Ou não. Ok. É sentar e ter a capacidade de escutar o outro. Assim foi nosso processo. Éramos 4 ou 5. Silvia também, inclusive, se juntou a nós depois. No qual sentamos e entendimos que talvez essa parte nos incomodava a todos. Tá? E por ali que fomos. Buscamos opções, traduzimos cada uma das opções, e tentamos encontrar algo que seja comum a todos e que não nos continue incomodando tanto. Tá? Agora, a partir da observação, já nos incomoda de novo. Que é muito interessante, que isso é o rico. Isso é o rico. Voltar a dizer, ok, mas escuta, não é tão assim. Pode ser também assim. Assim foi o processo. Assim foi o processo. De poder entender que tem coisas que sim, tem coisas que não. Não podemos mudar toda a tefilá. Não podemos. Mas sim, existe algo que é muito interessante, que é a tefilá criativa. Faz esse exercício. Faça. Escreva seu próprio Lechadodi. Escreva seu próprio Ashkiveinu. Escreva seu próprio Lechuneranena. Escreva. Pega o texto. Leia ele, entenda ele. Agora você escreva seu texto. Sua versão. Você vai ver que é muito fácil. E que hoje você vai escrever uma versão e daqui a 3 meses você vai escrever outra versão. Essa é a tefilá criativa. Eu aprendi isso, não aprendi, mas em Argentina... Não, Mordecai não, mas quando eu entrei a estudar, entendi que existe uma tefilá criativa. Eu posso escrever minha tefilá, que não tenho só que me amarrar os textos. O texto é a guia. Mas... Muito obrigado por isso também. Uma boa oportunidade para lembrar que em algum momento temos mostrado que o Talmud, no Tratado de Brachot, onde de algum modo vai se construindo passo a passo, aos poucos, o Sidur. O Sidur não nasceu um dia, antropóloga, sabe isso melhor do que qualquer um. Foi um processo. Se destruiu o templo, começaram a escrever rezas, e mais, e houve discussões sobre o que devia ser dito quando.
Em todo esse processo que levou muito tempo e tinha escolas e teologias diferentes, é possível ver isso lá. Então, esses grupos de estudo sobre a reza já existiam há muito tempo. A pergunta é se isso tem que terminar, o dia que se imprimiu um Sidur, ou se pode continuar, ou se deve continuar. Eu acho que não pecarei se direi que os movimentos, quanto mais liberais, mais acreditam que esse processo precisa continuar, que cortar o processo, matá-lo. Não é conservá-lo, é matá-lo, é o contrário. E mantê-lo é justamente continuar a escrever rezas, talvez em grupo e em forma individual. De todo modo, mais bonito e interessante, além de que nós podemos intuir que esse processo acontece desde que começou a ser escrito um Sidur, é o fato de que também quando se reuniam, isto vai direto ao encontro que Yehuda acabou de contar, a Tefilá Criativa, quando existia o grupo dos sábios da Mishnah e da Gemara, que foram escrevendo a maioria das rezas e também estabelecendo as leis de que podia ser dito e que não, e quando, e quanto, e demais, em paralelo, eles escreviam suas rezas pessoais. Existe um lugar, eu recomendo muito, que se tem acesso, talvez em inglês, ou em francês, em espanhol, português, acho que não tem tradução do Talmud, tem a famosa página 17a e b do Talmud, e 18 um pouco, estão todas as rezas individuais. Vocês não imaginarão que eu lembro todas as páginas de memória do Talmud. Mas é assim por quê? Porque são rezas individuais dos sábios. Quando o rabino tal entrava na sinagoga, costumava dizer isto. E aí está. Quando ele terminava sua amidá, costumava dizer isto. E o rabino tal, isto. E quando terminava uma aula, costumava dizer, terminava. Quando começava, dizia a reza da Isis. Mas quando terminava, dizia isso, isso, isso. E assim por diante. Ou seja, que a reza individual é algo que existiu, que foi promovido, premiado, queriam isso. No nosso curso de Bar e Bat Mitzvah, isto já parece uma publicidade, no nosso curso de Bar e Bat Mitzvah, nós temos uma atividade fixa com os jovens, que consiste justamente nisso que eu acabou de dizer. Antigamente, isso começou com um mexigás do rabino, que era uma flor que tinha 4 partes. Uma era o texto hebraico, a outra era a tradução. E as outras duas estavam em branco, tinham só um título. Uma dizia, meu entendimento dessa reza é, e eles escreviam a reflexão, o que entendeu. E a quarta dizia, e minha versão é, e eles tinham que escrever Bechado de alternativo, Kiddush alternativo e demais. E assim todos saíam daqui, saem ainda muitos deles, com um Sidur alternativo escrito por eles. 5 ou 6 rezas, não tudo, mas já é um caminho. O exercício é muito bom. Só que os jovens fazem isso, os adultos não temos um grupo que discute isso e depois viramos resistências. Falta, certo, estou entendendo. Muito bem. Quem continua? Na verdade, acho que Rabino, você já falou o que eu precisava ouvir, mas só para formular... Hã? Não, é verdade, você acabou de falar da reza criativa. Não tenho muito mais o que falar, mas, na verdade, o que ele levantou, eu não falo hebraico, estou aprendendo agora, há 2 anos que eu retomei o judaísmo na minha vida, ou 3. Então, todas essas rezas eu estou aprendendo agora e todas me soam muito estranhas. E aí eu vou na tradução e leio para entender. Fica mais estranho ainda. Em alguns momentos, eu passo por apuros, assim, porque eu realmente sinto muita rigidez e um maniqueísmo muito forte. E, especificamente no 2º parágrafo, quando ele citou, era uma coisa que me travava muito continuar aquela reza, porque eu, de fato, não acredito em recompensa e punição. Na minha vida, eu não acredito nisso. E aí eu fiz o que o rabino, intuitivamente, para conseguir rezar, eu fiz isso. Eu falei assim, não, mas o que ele está dizendo para mim? E aí eu entendi como causa e efeito, que é uma cultura até oriental, né? E eu entendi dessa maneira, e aí eu consegui prosseguir. Então, eu fiz isso. Não é que eu substituí, eu entendi
dessa maneira, eu continuo rezando da mesma maneira. Mas eu O mesmo entendi, texto, mas só entendeu de entendi modo de outra alternativo. forma. Perfeito. E aí aquele texto mudou totalmente para mim e está tudo bem, assim, tranquilo. Então isso é possível, né, Rabino? Eu posso fazer meu parênteses, né? Essa era a pergunta, se eu podia fazer isso. Claro, não, é isso mesmo. Precisa justamente fazer a interpretação pessoal ou o texto pessoal para que a tefilá faça sentido. Senão, é uma tefilá sem kavaná. E sobre isso não tem discussão, que a tefilá sem kavaná não funciona. E você poupa terapia. Isso é problemático, tem muitos psicanalistas aqui. Muito bem, Alain. Obrigado. Rabino, obrigado por dar a sua versão pessoal íntima sobre aquilo que lhe incomodava. E eu não entendi bem, necessita-se de duas coisas, a pessoa e a palavra. Eu poderia, no lugar da palavra, colocar emoção, sensibilidade, qualquer outra que não use a palavra, porque usar a palavra dá sensação em silêncio, que nem Hannah falava, rezava em silêncio, achava um tal bêbada, tal, e o uso da palavra me incomoda. Segundo, o senhor disse que para quem a gente reza, finalmente, a gente não reza para Deus, a gente reza para si mesmo. É um conceito que eu gostaria que você desenvolvesse um pouco, por favor. Que prazer ter aí nossos alunos usando de um modo sofisticado que a gente disse um pouco só. Obrigado a todos vocês. Bom, eu já tenho que falar. Vai lá. A primeira era o tema da palavra. Okay. Claro, la silenciosa. Então, incorporemos um terceiro elemento, que nenhuma tefilá funciona sem o sentimento, sem a intenção, a kavaná. Tá? Isso é o início de qualquer tefilá. E eu tomo as palavras de Heschel, não é eu, sino que Heschel falou isso aí, e eu só repito o que ele falou, mas sem a palavra, embora seja silenciosa, para mim a tefilá não funciona, porque você pode colocar o seu sentimento, deve colocar o sentimento, deve colocar sua intencionalidade, mas a partir desse sentimento, por quê? Eu não acredito que todas as tefilot são alabanças. Eu tenho Louvores, não alavanca, louvores. Desculpa, Alabar é louvar. Louvar. Você tem todo o direito de ficar bravo com Deus. E ficar bravo com Deus também é uma tefilá. Porque os Mizmorim, Teilim, para gran parte dos sábios, todo Sefer Teilim é um livro de tefilá. E você tem todo o direito de ficar bravo com Deus. E você vai usar a palavra para se comunicar e expressar sua dor, sua tristeza, sei lá, o que você esteja sentindo. Por isso a kavaná, por isso o sentimento entra aí. E é isso que eu coloco de palavra. Sim. Não, para mim, a tefilá não é estática nem rígida. E nós temos todo o direito de ficar bravos com Deus. Só que, aí vem a segunda pergunta. Então, só rezamos para Deus? Não só. Mas para rezar para Deus, eu tenho que entender e tenho que encontrar as formas e as palavras para me comunicar com meu eu divino, para poder me comunicar com o divino superior, digamos. Por isso que as palavras são tão importantes. São tão importantes, e essa ideia de você se submergir, você entrar dentro de você. E esse eu divino, que você tem dentro e que todos temos, isso que temos que descobrir por meio da palavra, silenciosa ou não. Mas sem o sentimento nada funciona, como você falou. Eu acrescentaria só, traria mais uma questão. Acho que o judaísmo é uma tradição bastante verbal, e talvez daí vem a questão da palavra.
Mas eu entendo de onde vem essa reclamação e eu traria simplesmente para fortalecer o desafio que Rabbi Nachman de Breslav, já que citamos tanto o judaísmo liberal, podemos também citar os Hasidim, e isso também nos faz liberais. Nós não temos problema, nós abraçamos todo o judaísmo, não só os nossos autores, todos os autores são nossos também. Então, essa é a diferença, não excomulgamos ninguém. Obviamente não o Spinoza, obviamente não o Spinoza. Então, o rabino Nachman de Breslav dizia que depois da reza, eu faço isso algumas vezes no começo do Kabbalat Shabbat, depois da reza de palavra e música, vem a reza que é só música. E por isso ele falava do nigun. O nigun é essas músicas que cantamos com lai, 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 sem letra, de propósito, e que é quase mantra. Volta e volta, é uma música simples, que alguns acreditamos que penetra nesse eu, ou cria, ou revela esse eu divino. E Maimônides, antes ainda, que aparentemente não era místico, já explicamos muito, que alguns dizem que tem um lado místico, que sim, que não. Enfim, Maimônides, filósofo, médico, racionalista, rabino, obviamente, ele, Rabi Moshe ben Maimon, disse que o nível da reza é a reza palavra com música, talvez. Se depois vem música ou não, acho que ele não chegou a dizer. Mas que o final, o objetivo final é a reza que é só silêncio, que só mente. Não sei se ele teria dito emoção, se ele teria dito meditação, é outra época, outra linguagem. Mas que é silêncio. Agora, eu ouvia Yehuda falar que por momentos voltava a enfatizar a palavra e por momentos voltava a enfatizar o silêncio. Então eu me permito analisar o colega e dizer que talvez está nos dizendo duas coisas ao mesmo tempo boas e interessantes, as duas, e é que existe um pensamento silencioso que tem palavras de todo modo. As pessoas, como somos um ser falante, e assim nos definiam na Idade Média os grandes filósofos, Jaime Daber, nós pensamos palavras. Os filósofos da linguagem dizem que não só a pessoa cria a linguagem em função de suas necessidades, certo? E assim os esquimós têm muitas palavras para neve e para branco, e nós temos só uma porque não temos mais necessidade. Não só isso, sino que o contrário também é verdade. As palavras criam o pensamento e a emoção. Se você conhece a palavra idiosincrasia, então pode pensar nessa característica de um povo, de uma pessoa, enfim, porque tem essa palavra. Se não tiver, então o pensamento é mais pobre. O pensamento se faz com a palavra. Então não significa que necessariamente você se refere a uma palavra, não necessariamente você está falando, mas mesmo no silêncio haveriam palavras, talvez não decifráveis. Talvez. Não sei se Yehuda quis dizer isso, mas me parece que esse jogo, que por momentos, tem que assistir de novo a aula para ver, me parecia que por momentos enfatizava a palavra, voltava a palavra, e por momentos algo dentro dele voltava ao silêncio. Talvez quis dizer isso, não sei. Diga se a interpretação foi boa, mas não nos importa, porque a interpretação é livre. É livre, também com do que certeza. você fala. Por isso. Mas o silêncio é necessário e a palavra também é necessária. E as duas são E rezas. as duas, exatamente. E as duas são rezas, exatamente. Desse lado tem perguntas também? Vamos lá, porque senão vai se perder o equilíbrio. Quem? Ele. Vamos. Rabino, deixa eu anotei aqui. O Rav Kook fala que o antigo se renove e o novo se santifique. E emendando com isso, nessa discussão da questão da palavra, Amos Oz fala que a nossa grande tradição são as palavras. Quais são as palavras que a gente precisa mudar enquanto reza e comunidade
entendendo que no século XXI o mundo está na nossa mão hoje em dia. Ele não é mais tão distante. Estamos cada vez mais próximos e principalmente daqueles que são diferentes de nós. E aí eu conecto com a ideia desse Deus ou deuses, enfim. Qual o desafio para nós nesse tempo dessas palavras, dessa reza e dessa tradição? Ok. Quem não conhece o José, Agora eu conheço. não todos conhecem, mas essas são as perguntas dele. Tá bom? É, Enquanto você vai pensando a resposta, vamos citar o sábio que disse que aprendeu de todos seus mestres, mas de quem mais aprendeu é de seus alunos. Está claro. não existe palavras. Es decir, não existe um manual das palavras que você tem que usar para as rezas. O manual das palavras para tefilá, você vai criar. Com esse direito que você tem de não sempre estar numa boa com Deus. Então, nesse pensamento, a palavra se torna a ponte, simplesmente a ponte. Mas não é o estandarte a palavra. A palavra é parte disso, mas a palavra não é única, não é fixa. Você hoje vai agradecer, tá? Embora nossos sábios nos digam sempre comece agradecendo e depois continue pedindo, tá? Mas humanos às vezes não sabemos fazer isso. Mas para mim, eu não tenho um manual das palavras. Surge a palavra. Depende como estou hoje. Depende como eu me comunico com Deus. Depende quanto tempo eu tento encontrar esse eu divino dentro. Agora, de novo, não tem palavras. Não, nas minhas palavras não podem ser suas, porque talvez para você não servem essas palavras. E vice-versa também. Eu gostaria de acrescentar, entendo que a pergunta foi a Yehuda, estou feliz com isso, mas acredito que, eu concordo com a resposta muito, acrescentaria somente que não só que as palavras podem ser boas para um e talvez não para o outro, e não só um dia e outro, sino que para a mesma pessoa, a mesma palavra pode significar coisas diferentes em momentos diferentes. Eu contava outro dia que subi da reza aqui e pela primeira vez, no momento de dizer as primeiras linhas da Amidá, que já venho falando ela, não inúmeras, mas muitíssimas vezes a primeira vez que rezei isso até hoje. Pela primeira vez me conectei de um modo especial, posso dizer, se quiserem, com o momento que passa rápido, que Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov. E de repente eu pensei, bom, qual é a associação? Qual Abraham estou vendo? O Abraham que ia sacrificar o filho? O Abraham que discutiu para salvar Sodoma? O Abraham que deixou a casa dos pais para ver uma terra? Então, no momento que digo Eloi Abraham, estou me vinculando com que Abraham meu. Porque através desse saber que divindade é essa que estou chamando nesse momento de Deus de Abraham. Se trata de uma fé cega, de uma fé crítica, de uma culpa, de uma ousadia. Todas essas são Abraham. Nesse momento estava terminando a reza, então já tive que parar a reflexão. Mas isso foi uma vez. Depois me perguntei qual Yitzhak, qual Yaakov. Aí vieram as matriarcas que não estão. E por que não estão? E por momentos a reza. Então a palavra, em resumo, é uma palavra que pode mudar de pessoa em pessoa e pode mudar dentro da própria pessoa sua interpretação. Estar aberto a elas pode ser em silêncio, ou pode ser de um nigun. Também produz algo que chamamos palavra. Aliás, palavra, falar e coisa em hebraico é o mesmo. Sabem que é a mesma palavra. A palavra tem que ser só, sincera e a expressão sua da alma. Essa é a palavra. Exatamente. Muito bem.
É que há 2 semanas atrás a gente teve aqui o rabino do centro, do Kabbalah Center, e ele nos deu ao final uma reza que ele dizia que aquelas palavras nos levariam ao sumo nirvana do judaísmo. Ana Bekor. Ana Bekor. Nesse caso, ele está dizendo que a palavra significava e significa certos significados específicos e não os meus. Queria... Não os meus. Não. Ok, entendi. Não sei se você quer dizer que você não estava... Enfim, mas pode. Está pegando o desconto. Atenção. Eu gosto muito da tefilá Ana Bekoach. Não, É muito forte a tefilá Ana Bekoach. Não, vamos esclarecer um pouquinho isso. Acho que a pergunta nos ajuda a esclarecer também algo sobre isso. Eu acho, podemos voltar a falar com ele e com qualquer pessoa que reze o Ana Bekoach. Existe me parece, é uma opinião pessoal, existe uma forma de ver o uso de Ana Bekoach como uma fórmula mágica. Você diz essas palavras e acontece exatamente esse efeito. Ponto. E você vai dizer, é mesmo? É mesmo. E como? Faça, vai ver. E terminou aí a conversa. Pode acreditar ou não, pode se identificar ou não. Acho que é um modelo. Esses modelos não são julgáveis, na minha opinião. São modelos, são emoções, são práticas, são experiências. Uns podem se identificar, outros não. Somos todos amigos. Segunda questão. Existem outros que vão dizer, não. Essa prática pode levar a essas energias, ou esses caminhos, essas experiências, e a outras. O terceiro caminho, com o Ana Bekoach especificamente, mas eu aplicaria a qualquer reza, pode levar a essas energias e a outras também, porque essas supostas energias, esses supostos caminhos, também são amplos. Quando diz, por exemplo, essa frase com essas letras tem a ver com a coragem, ou tem a ver com a humildade, ou tem a ver com a calma, ou com a paz, enfim. Mas quem entende você por humildade hoje e amanhã? Não é uma coisa, não é que ele disse que essas frases só conectam com isso e então acabou tudo outro, toda a outra parte individual que estava falando antes Yehuda. Me parece que não necessariamente. Inclusive, dentro desses modelos, podemos vê-los de um modo dogmático ou mágico ou não. Voltamos ao desafio de se ouvimos as coisas em forma literal ou em forma ampla. A Torá, Ana Bekoach e o Zakin, e o David. Talvez ele se vê a si próprio assim. Tá bom, assunto dele. Nós podemos aproveitar o que ele disse de um outro modo. E não sabemos exatamente qual foi a intenção dele. Ele simplesmente disse, essas coisas levam a isso. Eu sugiro que sempre guardemos essa... Não sei se essa flexibilidade, porque a flexibilidade parece que tudo vale, que qualquer coisa é qualquer coisa. Eu sugiro que sempre que você se encontra com algo de valor, seja um texto da Torá, do Talmud, de filosofia, de mística, um filme, inclusive, que sempre nos coloquemos num lugar de constante busca, que acredite que existe lá, que isso divino que existe em tudo, é essa infinitude possível, em toda pessoa, em toda situação, em toda palavra. Então, aí, mesmo se a pessoa que transmite algo é menor, você consegue amplificar e estender. Por isso que a tefilá não faz milagres. Você tem que fazer seu trabalho. Você tem que fazer seu trabalho. O sea, rezar qualquer tefilá e não entender dentro o
Porque a tefilá me diz quanto de, embora utilize a palavra ou não, quanto de real meu está dentro. E como essa tefilá, a ideia da tefilá é me mudar. Como esse texto consegue me mudar, em algum sentido. Então, esse é o desafio da tefilá. Muito bem, acho que vamos a... Opa, passamos o tempo. Deviam estar na mesa de negócio? Ah, entendi. Ou ele vem para Bogotá. Não, você vem aqui. Bom, muito bem. Vamos. Não sei. Deixa eu ver. Muito sintético. Tentei formular a pergunta. Yehuda, ou Rubem, mas mais Yehuda. Em tudo isso que eu escutei da tefilá, que a gente escuta, normalmente as tefilot têm sempre um certo objetivo, fora de rezar para si ou para Deus, um intuito de apaziguamento e de tornar o mundo um pouco mais controlável. Eu pergunto, existem tefilot tal qual existem textos na Torá, que seria o primeiro texto literário, que exaltam a amar as contradições humanas? Ponto. Pergunta? Existem. Não, é uma questão de musicalidade. Não entendi se é uma pergunta ou uma afirmação. Se existem tefilot que indicam... A pergunta sempre vem com uma premissa. Você tem que Sim, conhecer sim, aqui sim. a conversa. Entendi. As rezas têm como objetivo principalmente acalmar, apaciguar as pessoas. Isso estaria vinculado a controle. Não pergunta isso, essas são as premissas. Então, será que existem também rezas que exaltam ou enfatizam a bondade da contradição ou a contribuição da contradição? É isso? Não. Não traduzi bem dessa vez. Oh, a contribuição. Corrigi, estamos sem tempo. Contribuição das contradições. ¿Algún salmo? Sinceramente, de cor, se você me pergunta, não, agora sim, de cor não. Com certeza deve existir algum salmo, algum mas teilim. eu acho que sim, É o seguinte, primeiro, não necessariamente todas as rezas... Tem que atacar as premissas. Esse é o segredo. Não necessariamente... A esposa dele disse que eu sou o melhor tradutor. Nunca fui transmitir nada, mas... Enfim, a primeira premissa é bonita e é o que acreditamos que normalmente acontece, mas não necessariamente. A premissa que a reza existe principalmente para apaciguar, acalmar a pessoa, não sei. Existe o próprio Talmud, quando começa a mostrar as rezas, atribui aos 3 patriarcas a reza de Shacharit, Mincha e Arvit, a reza que para atribuir Arvit a Yaakov, o Talmud diz que a reza é uma chacoalhada. Vaivga bamakom en pgia kim tefilá. Ou seja, que é a reza? Um soco. Então, às vezes, o shofar é a música básica da reza. E para que serve? Para chacoalhar. Então, não necessariamente a primeira premissa é o mais conhecida, mas mais ou menos. Segunda, que é controle, não sei. As rezas muitas vezes nos levam a um estado de contemplação, não de controle. De dizer, não sei, não entendo e vou tentar conviver com isso. Não controlo. É um modo de... Estávamos falando do modo Shabbat. É um modo de liberdade, flexibilidade, para dizer, me atrevo a viver mesmo, que não é um chão, é uma balsa em cima da água, essa é a vida, como diria Bauman. O meio é líquido e eu estou numa balsa, mais ou menos. Disso se trata de viver e vamos lá, é lindo. Agora, mesmo assim, é verdade, muitas rezas querem nos ajudar a acalmar, a conciliar com as ideias. E será que rezas nos
mostram os conflitos? Eu acho que sim. Por exemplo, o começo do Arvit. Asher bidvaro ma'ariv aravim golel or mipnei choshech e choshech mipnei or. Ou seja, leva a luz e traz a escuridão. E leva a escuridão e traz a luz. Nos mostra os contrastes. É? Esse aqui? É. Exatamente. Ou, não sei, ou a situação de contraste. Por exemplo, no final também, quando diz ou acho que vem, não? Que cantamos muitas vezes, não sei se prestaram atenção, não são contrastes tão dicotômicos como esses dois, mas fala da tranquilidade para dormir e a vitalidade para acordar. São contrastes. O começo do Shema de manhã também diz Yotzer or uvorech choshech, cria a luz e cria a escuridão também. Estão as duas. E a harmonia entre as duas. Então, tem traços de contradição, se era o que buscava. Estão aí. Muito bem. Acho que temos que fechar aqui por hoje. Muito obrigado, Rabino Yehuda. Tenho um presente para você, vou entregá-lo daqui a pouco. Tá lá.